com o debate dos candidatos ao governo do estado do Paraná. Neste bloco, o tema para a pergunta é livre. Eu vou sortear agora o candidato que fará a primeira pergunta. Álvaro Dias começa perguntando, 30 segundos, o senhor pergunta para quem? Eu pergunto para o Severino Araújo. Severino, a violência cresce de forma avassaladora no Paraná, como consequência principalmente desse cenário dramático, perverso, cruel de injustiça social. Nós temos 2 milhões de trabalhadores recebendo menos de R$80 por mês. Isto é perverso. A violência cresceu com o desemprego. Qual é a sua proposta para a área de segurança? Veja, a proposta para a área de segurança é uma questão, um compromisso, é uma prioridade que nós que temos como prioridade a questão da segurança. Temos que enfrentar o crime organizado, toda espécie de crime. É uma prioridade de ação de governo, acho até acima do trabalho, do emprego. Porque hoje a gente não tem, o paranaense não tem tranquilidade, não tem como se sentir seguro de modo algum. Então, é uma ação de governo, requer uma ação de governo imediata, tenho dito, um enfrentamento rápido do governo para que seja estancado esta violência. A questão social, ela é muito grave. Entendo também, nós como governo, levaremos o salário mínimo para mais de R$280 mil acima do que propõe o nosso candidato a presidente em Garotinho. Até porque o estado do Paraná tem essas condições, como uma das maneiras e forma de conter a parte de violência, dando oportunidade àquelas pessoas que precisam ter realmente um poder aquisitivo maior. Severino, você não acha que exatamente a frouxidão do governo é que estimula a violência e faz o crime crescer da forma avassaladora como vem crescendo no Paraná? Nós descobrimos aqui o crime organizado, incrustado na estrutura do poder estadual e nenhuma providência foi adotada. Com energia, com radicalidade, com uma postura de dureza no combate ao crime, você não entende que a criminalidade pode ser reduzida, os índices da criminalidade podem ser reduzidos? Eu imagino que, além das providências administrativas, investimentos maiores, integração das várias polícias, a energia do governo, a postura mais enérgica do governo, adotando tolerância zero contra o crime, é que reduzirá a violência no nosso estado. Eu disse a questão de enfrentamento. E quero lembrar o que aconteceu na cidade de Almirante Tamandaré, onde não se justifica o homicídio de mais de 20 mulheres que foram assassinadas e faltou determinação governamental para elucidar aqueles crimes. Então nós citamos isto, lembrei isso por várias oportunidades e aproveito este momento aqui, este instante, que é o último dia que temos oportunidade para condenar e cobrar decisão governamental, porque isso é questão de determinação, de querer elucidar os crimes. Duvido, se eu fosse governador do estado, o que aconteceu em Almirante Tamandaré seria elucidado em horas, porque não foi elucidado, possivelmente. Tem gente grossa, gente envolvida naqueles episódios que não consegue elucidá-lo. Então, portanto, é uma falta de determinação e uma vergonha para o Paraná. Agora, candidato Severino Araújo, é a sua vez de fazer a pergunta. O senhor tem 30 segundos. O senhor pergunta para quem? O tema é livre. Eu vou perguntar para o senador Álvaro Dias, candidato Álvaro Dias. A nossa presença nesta campanha... Perdão, senhor candidato Severino, o senhor não pode perguntar para quem já perguntou para o senhor. Eu não posso perguntar. Não, o senhor tem que perguntar, mas o senhor tem que escolher outro candidato, menos o candidato Álvaro Dias, que será o último a ser perguntado nessa rodada. Eu pergunto para o candidato Beto Richa. Candidato Beto Richa, eu já questionei outros candidatos que fizeram suas propostas, promessas de campanha, e eu, até agora, não me convenci de que qualquer proposta, qualquer programa de governo só tem consistência quando o governante tem o conhecimento e trabalha a arrecadação e o orçamento do Estado. Eu lhe pergunto, as promessas, o seu programa de campanha, você tem conhecimento do que vai ser isso para... Qual a sua pergunta?
Por favor. Tem conhecimento que o orçamento vai dar realmente respaldo para as suas propostas? Bom, veja bem, Severino, todas as nossas propostas para governar o Paraná, das mais diversas áreas, todas elas têm viabilidade econômica. Já foi analisado de onde vamos buscar os recursos para poder implantar toda essa revolução que nós faremos no estado do Paraná. E nós vamos, veja bem, nós vamos combater a sonegação fiscal, aumentando a arrecadação do estado, vamos enxugar a máquina pública, não vamos tolerar nenhum tipo de desvio de conduta na administração pública, portanto, todo tipo de corrupção vai ser punida com todo o rigor da lei e vamos cobrar em Brasília tudo aquilo que é de direito do estado do Paraná, ou seja, recursos federais que deixaram de vir para o nosso estado justamente pelo fato de ter reduzido bastante a representatividade política do estado do Paraná. Não tivemos voz para defender a nossa economia e os nossos interesses. Vou recompor essa representatividade política convocando toda a classe política para trabalharmos em torno de um projeto que defenda os interesses do nosso estado. Sua réplica. Eu sempre não estou condenando quem faz propostas que a população chama de promessas. Eu estou realmente procurando contribuir para o telespectador que está nos ouvindo aí, para saber como serão cumpridas essas propostas. Eu, pelo menos, tenho dito e reitero que é uma temeridade quando se faz proposta de governo, principalmente para o governo do Estado, que o Estado não tem mais autonomia. Então, por isso que eu lhe fiz essa pergunta, porque já fiz a outros candidatos, então não tinha sentido de repetir para outros. Então, eu queria ouvir de você, eu ouvi suas propostas, e cabe à opinião pública avaliar tanto a nossa interpelação como a sua resposta a ela. Sua réplica, por favor. Bem, somado a tudo isso, será um governo austero e será um governo sério. E vamos trazer esses recursos de Brasília, recursos que poderiam ter vindo para a melhoria das nossas rodovias, para a modernização do Porto de Paranaguá, para mais crédito e financiamento para o setor produtivo, para a nossa agricultura, mas não vieram. Isso tudo virá, inclusive, aliviando o caixa do Estado para recursos que podem ser revertidos e investidos em áreas prioritárias, como mais educação, mais saúde, mais segurança pública e a geração de emprego para a nossa gente. O senhor agora, portanto, faz uma pergunta para qual candidato? Posso perguntar... Só não pode perguntar para Álvaro Dias e Severino Araújo, para todos os outros. Perfeito. Vou perguntar para o Padre Roque. Padre Roque, a revista Veja, na sua edição da semana passada, traz uma matéria dizendo que a água vai valer mais do que o petróleo. Qual é a sua visão estratégica em relação à água? Qual seria a política do seu governo? Bem, meu caro Beto, eu quero dizer para você e para os telespectadores o seguinte: desde o começo da discussão do programa de governo do PT na esfera nacional e também na esfera estadual, nós priorizamos a discussão sobre a água. Nós temos certeza que a água hoje já está mais cara do que o petróleo. Para você tomar um copo de água num bar, você paga R$1. E para um litro de combustível, de óleo ou então de gasolina, você paga, quer dizer, dá muitos copos. De qualquer maneira, o que eu pretendo fazer no Paraná é, de fato, desenvolver uma política a partir das bacias hidrográficas. Nós temos as maiores bacias hidrográficas do Brasil, talvez excetuando a Amazônia. São diversos cursos de água grandes. E preservar este ambiente, sanar, por exemplo, as nascentes do Iguaçu. Nós não aceitamos que a nascente do Iguaçu continue absolutamente poluída e sendo principalmente industrializada, como está sendo hoje. Eu quero deixar claro que nossa política em relação ao meio ambiente é extremamente séria. Vamos tratar os agrotóxicos, vamos tentar reciclar o lixo nas cidades, gerando empregos, inclusive, e transformando em produtos utilizáveis e, principalmente, também cuidando do solo, que foi muito danejado nesses últimos anos. Seu tempo terminou, por favor, a sua réplica. Pois é, sem dúvida alguma que a água é um bem, um patrimônio muito precioso e com o tempo ficará ainda mais precioso. Segundo o Diário do Senado Federal, a proposta de emenda à Constituição 43/2000 foi subscrita pelo senador Álvaro Dias, concedendo, transferindo
patrimônio, esse domínio das águas subterrâneas do Paraná à União. Eu quero saber do Padre Roque como é que o senhor faz essa avaliação. Olha, eu lastimo isso. Na verdade, eu tenho uma divergência profunda com diversas formas como se trata a questão da água. Inclusive da privatização da Sanepar, de parte dela, que já não é mais dos paranaenses. Acho isso uma lástima. E outra, o aquífero Guarani, que passa em boa parte do Paraná, ele é paranaense. Na verdade, o subsolo do Paraná não é só paranaense, porque ele também é internacional e é nacional. De qualquer maneira, nós queremos ter a nossa parcela de domínio sobre esse aquífero e vamos utilizá-lo, até porque, Beto, hoje praticamente todas as águas da bacia superficial estão contaminadas e impróprias para o uso humano. E as outras águas mais profundas serão muito mais baratas e para se gerenciar e muito melhores para o consumo humano, e nós queremos aproveitar tudo isso para dar melhor qualidade de vida e principalmente dar mais saúde à população, porque a água é saúde com toda certeza. Agora é a sua vez, portanto, de fazer a pergunta. Qual candidato o senhor escolhe? O senhor tem 30 segundos. Eu vou perguntar para o senador Roberto Requião. Senador, você sabe que uma das características do PT, que são profundamente inovadoras na política, são a participação popular e a democratização da relação Estado e governo. Eu gostaria de saber como é que você vai democratizar mais a sua relação como governante com as esferas da sociedade civil, uma vez que no passado tem havido alguns problemas em relação a isso. Não da minha parte, Padre Roque. Talvez você não saiba, mas fui eu que instituí a Tribuna Livre na Assembleia Legislativa do Paraná, que é um espaço onde os movimentos sociais podem colocar as suas ideias. A democracia participativa, que é a consulta às instâncias populares, complementa a democracia representativa. E você pode ter certeza que eu vou seguir o modelo petista de participação, e não é à toa que eu esteja, nesse momento, apoiando a candidatura do Lula. Eu acho que nós precisamos um corte com o autoritarismo e o afastamento definitivo das elites apodrecidas do país. Bem, agradeço a sua manifestação de apoio ao Lula, mas de qualquer maneira o senhor tem que lembrar que o senhor foi responsável pela cassação do direito, digamos, da escolha dos diretores de colégios. No seu governo, acabaram-se as escolhas dos diretores de colégios. E os professores mantêm isso como um apanágio deles. Eles gostariam de continuar fazendo isso. E além do mais, eu acredito o seguinte: uma vez que o senhor aprova o orçamento participativo, já ouvi manifestações suas sobre isso, e também aprova o programa do primeiro emprego, eu quero dizer, muito melhor, então, pegar a fonte, o original, do que o Xerox ou a cópia. Portanto, governo do PT, tanto a nível nacional quanto a nível estadual. E nós temos certeza que temos uma prática e damos aula no Brasil e para o mundo sobre a participação popular, orçamento participativo, transparência administrativa. Acabou o seu tempo, candidato Padre Roque, por favor, a sua réplica. Você se engana duas vezes. A eleição direta foi uma iniciativa do Rubens e minha. Nós dois trabalhamos por esse projeto de lei. Eu até tenho dúvida qual dos dois foi aprovado. Agora, quando eu fui governador, eu notei que a eleição direta só pelos professores não dava a necessária participação da sociedade. A educação é uma questão da sociedade inteira, não só de professores. Eu acho que o sindicato dos professores tem que ter só a participação dos professores. A direção da escola tem que ter a participação da sociedade. Aí eu e o reverendo Elias Abrão montamos aquele conselho nas escolas, e o conselho elege o diretor. Os professores participam, mas a sociedade participa também, porque a sociedade tem que cobrar o desempenho dos professores e a qualidade da educação. Agora, um conselho eleito só por professores é uma espécie de uma comissão de fábrica, é uma organização sindical. Eu sou a favor da escolha sem interferência do mando político, de deputado, mas quero ver a sociedade... O seu tempo terminou, candidato Roberto Requião, o seu tempo terminou. Por favor, agora o senhor então faz a pergunta, 30 segundos. O senhor pode escolher entre os candidatos Rubens Bueno e Giovanni Gionedes.
Giovanni Jonedes, há uma grande preocupação da sociedade paranaense com a corrupção da polícia. Todos nós sabemos que a própria associação e o sindicato dos delegados tem como vice-presidente um delegado que foi envolvido na CPI do Padre Roque do crime organizado. E hoje se descobre uma trama em Almirante Tamandaré que envolve ladrões de carga com participação do secretário de Segurança, de deputados, de personalidades do governo. Qual é a sua posição a respeito da limpeza que a polícia do Paraná necessita? Olha, Requião, eu tenho um projeto próprio para a segurança pública. Aliás, um dos candidatos é o que tem o projeto mais audacioso para a segurança pública, que passa pela unificação de comando da Polícia Civil e Militar. Não se vai moralizar a polícia enquanto nós tivermos dois comandos, duas polícias. Polícias que uma que prende e uma que solta. E essa é a realidade que ninguém fala. Nós temos uma polícia militar que prende e temos uma polícia corrupta civil que solta. A hora que nós unificarmos o comando, nós colocarmos o Ministério Público lá nos grandes departamentos de polícia, que vai ser a transformação dos quartéis. O Ministério Público como órgão de combate à corrupção e como órgão que vai garantir os direitos e liberdades individuais do cidadão. Aí sim, nós começamos a falar em segurança pública. Combater a corrupção, sim. Mas combater com os instrumentos que nós temos do Ministério Público. Um novo conceito de segurança pública do Estado do Pará. Não é mais possível que a população não tenha a tranquilidade de colocar seu filho no colégio sem o medo do sequestro rápido, de mandar seu filho para a escola à noite sem o medo do sequestro rápido, ou de ir ao banco sem o medo de um assalto. Nós temos que transformar a segurança pública do Paraná e ela só vai ser possível quando nós tivermos comando único, polícia civil, polícia militar, juntos no mesmo local com a fiscalização do Ministério Público. Talvez, Giovanni, se nós dessemos condição à Polícia Militar de completar a ocorrência, terminando com o boletim, a gente pudesse ajudar a resolver esse problema. Mas veja, neste processo eleitoral, existe um candidato profundamente envolvido com a banda podre da polícia. Já teve, inclusive, o apoio oficial do sindicato, que tem a participação como vice-presidente do Noronha, e da associação, que também tem essa participação. Eu acho que a limpeza da polícia é fundamental. O envolvimento da banda podre com candidatos conhecidos, inclusive um que está nessa mesa aqui, profundamente irritado, é fundamental. Depois disso, nós temos que viabilizar a polícia comunitária, prestigiar os bons policiais, que são a maioria, e resolver alguns problemas salariais. A questão da polícia tem solução, mas quando os políticos se aproximam da banda podre, aceitam apoio, frequentam sedes de sindicato e associação, eu passo a me preocupar muito com o futuro. Isso é uma questão de postura de governo. É uma questão de ter coragem de enfrentar de frente os problemas que se apresentam. E a corrupção, faltou coragem para ser combatida. A CPI veio, apontou alguns defeitos e faltou coragem do governante para que fizesse as mudanças necessárias e a moralização da polícia. Mas isso não vai ser possível num ato só de coragem. Tem que ter um ato de coragem acompanhado de uma unificação da estrutura. Uma estrutura que hoje briga entre si, que briga por poder, que tem comandos divididos. Em segurança pública não se pode ter briga na trincheira. Hoje, os nossos policiais não têm nem condições de munição para treinamento, tem que pagar sua munição. Isso tem que mudar. Por isso que é necessário um investimento maciço na segurança pública, na dignidade do salário do policial civil, do salário do policial militar, que hoje ganha miseravelmente e que o governo deu um aumento fictício a partir de janeiro e que não se sabe se vai ser cumprido pelo futuro governador. Então agora, candidato Giovanni Jonedes, o senhor pergunta para Rubens Bueno, por favor. Eu queria te perguntar, na realidade a pergunta não é bem a você, mas eu vou fazer a pergunta a você porque não tive a oportunidade de perguntar para a pessoa que ia dirigir. O Banco Central do Brasil, há semanas atrás, divulgou pela imprensa que em agosto de 2000, 600 milhões de dólares foram enviados para o exterior por brasileiros. Dinheiro esse que poderia ser investido no Brasil, gerando impostos que seriam utilizados, inclusive, na geração de empregos. Qual a sua opinião sobre os brasileiros que mandam dinheiro para fora e com isso dão provas que não confiam no país? Bom, primeiro é saber que não são patriotas e sabendo que tendo dinheiro lá fora, ele está mais seguro de aplicar aqui. Ele está muito mais preocupado com o dinheiro dele do que com o futuro do país. E essa desconfiança é gerada por um modelo econômico, cujo modelo é presidido pelo atual presidente da República, que há 8 anos aumentou a carga tributária em 40%
chegou a 53 milhões de pobres ganhando menos de R$80 por mês, 23 milhões de miseráveis que não têm o que comer. Então é um modelo econômico que aí está e que nós precisamos derrotar. E vamos derrotar no próximo domingo. Tenho certeza disso. O povo brasileiro não quer continuar com essa mesma política que aí está. A questão muito mais grave ainda é lembrar que no ano passado os bancos tiveram uma média de lucro de 110%, enquanto que a renda do trabalhador caiu 12,9%. Esses números apresentados pelo candidato Giovanni Gionedes são números claros daqueles que não têm vontade de investir no país e, num segundo momento, não têm confiança neste modelo que aí está. Porque hoje o dólar chega a tal ponto, né, que nós estamos perdendo para a Argentina, que chegou ao limite máximo de ser um país quebrado e não honrar com suas contas. O país já vem há um longo tempo com isso. Hoje o Brasil está entre os 4 países mais violentos do mundo, ao lado da Albânia, da África do Sul e da Colômbia, com 25 a 42 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. Esse é o balanço do atual governo. E destes 8 anos que aí está. E não veio a reforma tributária, não veio a reforma do judiciário, não veio a reforma política, não veio a reforma da Previdência, que são importantes para que o país possa avançar e se modernizar. Olha, Rubens, eu acho que o candidato, um homem que quer ingressar ou que está na vida pública, tem que ter uma vida de transparência. Eu estou de posse aqui de um documento que faz parte do processo do Celso 3, aquele procurador que investigou as famosas contas CC5, Ministério Público, onde aponta que a esposa do Beto Richa, a Fernanda, enviou ao exterior R$5.550, equivalentes na época a $1 milhão. Você não acha que essa atitude não condiz, né, essa atitude de mandar de reforma não condiz com a condição de ser governador? Olha, eu não estou aqui com esse documento e jamais entrarei aqui na questão da família do candidato Beto Richa, até porque eu prezo muito, como preza você, família que está nos assistindo. E é com todo o respeito que eu estou vindo aqui. Não venho aqui debater nada desse tipo. Eu quero debater proposta de governo. É por isso que eu estou aqui. Todos são farinha do mesmo saco. É a velha história de um acusar outro, tentar polarizar a campanha e tirar dividendos eleitorais disso. Eu quero discutir política. Política enquanto bem comum, enquanto interesse público. Este é o debate que eu estou propondo. E quero mudar o Paraná e mudar o Brasil. O primeiro ciclo da história do Paraná acabou na década de 50, exatamente no segundo mandato de Moisés Lupion. O segundo ciclo acabou 20 anos depois, no segundo mandato de Ney Braga. O terceiro ciclo se acaba agora, no segundo mandato de Israel Lerner. Portanto, 2 mandatos não servem. Para o Paraná, é um péssimo exemplo de um ciclo político que deixa corrupção, que deixa desmandos, um ciclo vicioso. Nós queremos um ciclo virtuoso para a política do Paraná. Agora, portanto, candidato Rubens Bueno pergunta ao candidato Álvaro Dias, por favor. Candidato Álvaro Dias, a pergunta é a seguinte. Você sabe que a Folha de São Paulo publicou na semana passada dados dos 3 anos e meio do mandato, tanto dos senadores quanto dos deputados federais. E a sua classificação não ficou em primeiro lugar entre os senadores que trabalham já nesses 3 anos e meio com o seu mandato. E o seu caso ainda tem mais 4 anos pela frente. A minha pergunta, o que é que você acha para a economia do Paraná, a aprovação da CID no Senado e na Câmara? Primeiramente ao Beto Richa, né, quando se subscreve uma emenda constitucional, você não apoia. Faz parte da elegância parlamentar permitir a tramitação da proposta para que ela seja debatida. Portanto, eu apenas subscrevi para a tramitação. Olha, exatamente neste ano passado, é claro que os critérios da Folha de São Paulo são outros, é pela frequência nas comissões e no plenário. E apesar da CPI do futebol ter me tomado praticamente todo o tempo disponível, eu tive um bom desempenho, uma boa presença e uma boa avaliação da Folha de São Paulo. Mas o destaque da nossa participação no Senado Federal foi exatamente a CPI do futebol. A CPI do futebol que quebrou a caixa preta do futebol brasileiro, mostrou as mazelas, a corrupção, encaminhou ao Ministério Público provas contundentes contra os principais cartolas brasileiros, permitindo o aprofundamento da investigação e apresentou uma nova legislação que vigora neste momento. Portanto, a nossa atuação no Senado, que deve se esgotar agora, no dia 31 de dezembro, que nós pretendemos assumir o governo do Paraná, foi uma atuação que realmente se destacou pela presidência, pela idealização e a presidência
da CPI do futebol. Além, é claro, Por favor, de tantos o seu tempo projetos. terminou, agora a réplica do candidato Rubens Bueno. Lamentavelmente, o senador não respondeu a minha pergunta, Sandra, que eu perguntei a ele o que ele achava da aprovação da CID em relação à economia do Paraná. A CID é a contribuição sobre a intervenção do domínio econômico, que o senador aprovou em 2 votações no Senado. E esta contribuição veio trazer mais um peso, mais uma carga para aquele que paga tributo. E é bom lembrar que esse tributo é para a manutenção de rodovias. E o governo federal já tem 6 bilhões de reais em caixa deste dinheiro e não aplicou nenhum centavo até agora nas rodovias do país. Em especial o Paraná, que já fez um jogo contrário. Pegou as rodovias federais, transformou-as em estaduais e privatizou. Aqui nós estamos pagando 2 vezes. A CID, que é 0,28 por litro de gasolina, por litro de combustível que nós estamos pagando, e estamos pagando o pedágio duplamente. Isto é relação à economia do Paraná, são 2 cargas tributárias que nós estamos pagando, a tarifa do pedágio e a CID como contribuição. É evidente que eu aprovei essa matéria por ver as rodovias do Brasil totalmente deterioradas. É um patrimônio enorme do povo brasileiro que não pode se perder. E é evidente que eu não concordo com a cobrança exorbitante do pedágio. Entre uma tributação com um percentual, com uma alíquota mínima e a cobrança de pedágio, eu fico com esta mínima tributação. Evidentemente, nós queremos uma reforma tributária no Brasil, mas lamentavelmente o governo não a quer. Este é um dos grandes pecados do atual governo, impedir a realização de uma reforma tributária que estabeleça justiça fiscal, porque realmente no Brasil alguns pagam demais, outros pagam de menos e outros nada pagam e se estabelece uma concorrência desigual. Por isso, nós imaginamos que o próximo presidente da República não vai deixar de cumprir o dever de realizar uma reforma tributária que permita uma melhor... Seu tempo terminou, candidato Álvaro Dias, o seu tempo terminou. Bom, ao final do bloco anterior, houve 2 pedidos de direito de resposta. Um do candidato Beto Richa, outro do candidato Roberto Requião. A produção, o candidato Beto Richa, continua entendendo que o seu direito de resposta não deve ser concedido. Já o seu pedido de direito de resposta, Roberto Requião, foi concedido. Portanto, o senhor tem 1 minuto de direito de resposta nesse momento. Em Maringá, as árvores das ruas e as pedras conhecem o profundo envolvimento do Álvaro Dias com a administração do Jairo Gianotto. Quando, em depoimento, o Paulic revelou que havia pagado a campanha do Álvaro Dias, revelou também que pagava a campanha do Jaime Lerner naquele famoso acordo branco em que os 2 participaram, um como candidato ao Senado e outro a governador. De resto, esta afirmação que o Paulic me conhecia é absolutamente inverídica. Foi publicada num jornal ligado ao grupo político do Álvaro Dias, que já teve a sua apreensão determinada pela Justiça. Elas são absolutamente falsas, as declarações. Elas foram inventadas pelos malandros que cercam o Álvaro Dias. Eu peço direito de resposta. O seu pedido foi anotado, a gente vai analisar neste intervalo, Direito de resposta aqui? Agora o senhor está pedindo esse direito de resposta. Portanto, 2 pedidos sendo analisados durante o intervalo. No próximo bloco, portanto, eu darei as respostas. Aqui terminamos, portanto, o 2º bloco do debate com os candidatos ao governo do Paraná. Já já o 3º bloco, Rede Globo nas eleições 2002.